Imagina a cena, numa encosta lá na Galileia, uma multidão enorme, ansiosa, se reunindo. O que eles estavam prestes a ouvir não era só um discurso qualquer. Era, na verdade, um manifesto que ia mudar o curso da história para sempre. A expectativa no ar, nossa, era quase palpável. Todo mundo ali esperava um Messias guerreiro, sabe? Um líder que ia chegar a esmagar a opressão romana e devolver a glória para Israel. A esperança era por poder, por uma virada política. Só que o que eles ouviram não foi um chamado às armas, nem um plano de batalha. Foi algo muito mais perigoso. Um conjunto de ideias que prometia inaugurar um reino não pela força, mas através de uma revolução dentro do coração humano. Pensa só, o povo sonhava com o fim da opressão, com riqueza, com domínio. Camponeses, pescadores, todo mundo imaginava que aquela vida de labuta ia ser trocada por abundância e poder. A esperança era por um reino deste mundo, bem concreto. Então, como é que esse sermão conseguiu desafiar todas as expectativas? A gente vai analisar agora 5 conceitos-chave que formam a base desse reino tão revolucionário. E aqui já vem o primeiro choque. Jesus não estava falando de derrubar Roma. Ele falava em construir algo muito mais oradouro, um reino espiritual. Um reino que não se estabelece em tronos de ouro, mas que mora dentro do coração de cada pessoa. Bom, e isso nos leva à pergunta central, né? Se esse reino é tão diferente assim, quem são os seus cidadãos? Quais são as qualificações para fazer parte dele? A resposta de Jesus vem nas famosas bem-aventuranças. Mas aqui tem um pulo do gato. Elas não são um manual de como entrar no reino. Na verdade, elas são um retrato de quem já está nele. Elas descrevem um caráter, e não uma lista de tarefas a cumprir. E tem uma progressão bem lógica aqui. Tudo começa com os pobres de espírito, que não tem a ver com dinheiro, mas sim com reconhecer a própria falência espiritual, a necessidade total da ajuda de Deus. Esse reconhecimento leva ao choro, a um luto sincero pelo erro. E a partir daí se aprende a mansidão, a humildade de quem depende totalmente da graça. É uma jornada de transformação de dentro para fora. E é aqui que o sermão dá uma virada, assim, radical. Jesus não veio para rasgar a lei, mas para ir mais fundo nela, revelando uma dimensão que ninguém esperava, a dimensão do coração. Agora tenta imaginar o choque na multidão. Os fariseus eram a personificação da retidão, tipo o padrão ouro do comportamento religioso. E Jesus estava dizendo que a verdadeira justiça vai muito além de só obedecer regras por fora. Tem a ver com a intenção, com a pureza que mora no coração. Vamos pegar um exemplo prático. A lei dizia, não matarás, focando no ato final. Mas Jesus vai lá na origem. Ele argumenta que a semente do assassinato é a raiva guardada no coração. Para ele, o problema começa muito antes da mão se mover. O mesmo princípio se aplica aqui. A lei proibia o ato físico do adultério. Jesus, de novo, foca na intenção. Ele diz que o pecado não começa no ato, mas no olhar, na intenção que se forma no coração. A verdadeira batalha é interna. Ou seja, a justiça que Cristo exige é de uma natureza totalmente diferente. Não é algo que se alcança pelo próprio esforço, mas um presente que transforma o nosso interior, alinhando os motivos e o caráter com a vontade de Deus. Ok, se a verdadeira justiça é interna, isso muda tudo sobre como a religião é praticada. O foco sai do que é feito em público, para impressionar, e vai para o que é sentido de verdade, no particular. Jesus aborda 3 pilares da prática religiosa da época: a caridade, a oração e o jejum. Eram atos super importantes, mas que muitas vezes viravam uma performance para ganhar aplausos e reputação de pessoa santa. O princípio é muito simples. A caridade de verdade não busca publicidade. O objetivo dela é ajudar o outro, não construir uma imagem para si mesmo. A oração para Jesus não é um discurso público. É um diálogo íntimo, sincero, com Deus, feito em particular. É sobre conexão, não sobre performance. Da mesma forma, o jejum. É um ato pessoal de devoção. Não deve ser anunciado com uma cara triste para todo mundo notar a espiritualidade, mas sim conduzido com discrição, como um assunto entre a pessoa e Deus. E aqui vem um aviso. Quem busca o aplauso humano como recompensa, bom, recebe. Mas essa é a única recompensa que vai ter. A aprovação de Deus é reservada para aqueles motivados pela sinceridade, não pelo espetáculo. Finalmente, o sermão chega à sua conclusão poderosa.
Depois de apresentar todos esses princípios, Jesus não deixa espaço para neutralidade. Ele exige uma decisão. A pergunta que fica no ar é: tá, mas basta concordar com esses ensinamentos? Basta achar tudo isso bonito? A parábola final responde a isso de uma forma definitiva. A imagem é muito poderosa. Dois construtores ouvem as mesmíssimas instruções. O que os diferencia não é o que eles sabem, mas o que eles fazem. Um constrói a vida sobre a rocha da prática, o outro sobre a areia de simplesmente ouvir. Porque a tempestade sempre vem. São as crises, as dificuldades da vida que vão revelar qual é a verdadeira fundação de alguém. Sob pressão, a teoria desmorona. Só a prática que fica de pé. E assim o sermão termina com este desafio, que ecoa através dos séculos. É um convite para a gente olhar para além das palavras e examinar a fundação da própria vida. No fim das contas, a pergunta não é no que se acredita, mas sim sobre qual fundamento a vida está sendo de fato construída.